Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje, justamente, quero te convidar a nós finalizarmos o livro de Apocalipse. Hoje é o convite 318, porém não é o último livro que nós vamos ler, né? É o último livro da Bíblia, porém nós estamos lendo de forma diferente, né? Nós estamos intercalando alguns livros. Nós lemos um livro profético de Daniel, estamos lendo agora o Apocalipse, e se Deus permitir, finalizaremos hoje do capítulo 18 até o capítulo 22, e aí depois iremos para o grande também profeta Ezequiel. Bom, capítulo 18, tá? Versículo 1, vai dizer assim: Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele deu um forte grito: Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijos de todo espírito impuro, covil de toda a ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela, tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então, ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoarão até o céu. E Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesmo e viveu em luxo. Agora retribui com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis da terra, que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com o seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro e de marfim, e de madeira preciosa, bronze, ferro, mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelha, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes, de que você tanto gostava, dizem eles. Todo seu luxo e esplendor se foram para sempre, e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram, venderam-lhes essas coisas, ficarão de longe aterrorizados com o seu tormento. Chorarão e clamarão: que terrível para essa grande cidade. Ela se vestia da mais fina púrpura, de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérola. Num só instante, toda a sua riqueza se foi, e todos os capitães dos navios mercantes e também dos seus passageiros, marinheiros, tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: De onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram,
transportando pelos mares de sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Alegre-se com o destino dela. Ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês? Então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lançou no mar e gritou: Assim Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência, e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio. Qualquer artifício em algum ofício nunca mais se ouvirá em seu meio. O som do moinho nunca mais brilhará em seu meio. A luz da lâmpada nunca mais se ouvirão em seu meio. As vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo. Suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corriam o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Então, tudo a gente sabe, né, que vai ser consumido, né, nessa terra por conta da grande maldade, da distância, né, e do pecado, na verdade, que o povo comete, né? E aqui Deus, né, está relatando essa queda, né, que de todo o glamour, de tudo que a gente vê que é tão bonito, né? Se olhar tão bela, né, a natureza e a criação do homem, né? Como o homem ele é tão poderoso, né, na sua imagem e semelhança de Deus, né? A mente humana que Deus criou. E o homem consegue criar tantas coisas maravilhosas, né, aos olhos, coisas bonitas, mas tudo isso, né, que o homem criou para sua glória vai se corroer, né? Não vai sobrar nada. Capítulo 19, a gente vai ver o desdobramento dessa história. Depois disso, ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que se corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoam: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estavam sentados no trono. Disseram: Aleluia, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos que os temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como um som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino e puro, porque o linho fino representa atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isto. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo como você e seu irmão que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Ó, adore somente a Deus, né? Parte B, do versículo 10. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. O que é interessante é que Deus reina, né, hoje e sempre. E ele vai vir, né,
fazer o grande casamento, ele vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja, né? Que são aqueles que vão ser vestidos, né? Do mais fino e puro e branco linho, né? Que nós possamos ter essa esperança e fé de permanecer, né? Fiel a Ele. Versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus, né? Que se fez carne, né? Se fez verbo. Os exércitos do céu, vestidos de linho, mais fino, puro, branco, seguiam-nos em cavalos brancos. A sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cedro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros e toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquela que montava no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Capítulo 20. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinha adorado a besta, nem a sua estátua, e nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Feliz e santos são aqueles que participavam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso e incontável, como a areia da praia, subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e da cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, aonde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Vi um grande trono
e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos e a morte e o mundo dos mortos. Também entregaram os seus mortos e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e eles a enxugará os seus olhos e toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aqueles que estavam sentados no trono disse: Vejam, façam novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vitorioso herdará todas as bênçãos, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, incrédulos e os corruptos, assassinos e os sexualmente impuros, e os que praticam feitiçaria e adoradores de ídolos, e todos mentirosos estão destinados ao lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você viu na lista o que tem aqui? Né? Mas os covardes, né? Então é interessante, né? Tem pessoas que têm medo, né? Se acovardam de falar de Deus e tudo mais. Está na lista aqui que vai arder, né, com enxofre na sua segunda morte. Então, um dos 7 anjos que segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro, para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira era com jaspe, a segunda com safira, e a terceira com águida, a quarta com esmeralda, e a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito e a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso,
a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérola, cada porta de uma única pérola, imagina? E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Desculpa. A cidade não precisa de sol e nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis, em toda sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão glória, honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E a gente encerra então o livro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma a cada mês, cuja folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. Tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. Se o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve, tá? O que acontecerá em breve. Vejam e venham em breve. Felizes aqueles que obedecem à palavra da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas as coisas. E então eu ouvi e vi, caí aos pés do anjo que a mostrou para mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos que obedecem ao que está escrito neste livro. Adorem somente a Deus. Adorem somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade, comer do fruto da árvore de vida. Do lado de fora, na cidade, ficam os cães e os feiticeiros, sexualmente impuros, os assassinos, adoradores e os ídolos, e todos que gostam de praticar mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhe dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da graça da água da vida, declaro solenemente a todos que ouvem a palavra da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito,
Deus acrescentará essa pessoa às pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação da árvore da vida e não na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E aí a gente encerra aqui, né, mais um livro de Apocalipse, capítulo 22, e no dia 318. É isso mesmo, 318. Se Deus permitir, 319, nós iniciaremos o livro de Ezequiel. Irmãos, de fato, é um livro de grande esperança, de grande conforto, de saber que Deus já estava, né? Deus já previa, né? Todas as coisas, Deus já sabe, Deus é onisciente dos atos dos homens, atos esses que Deus deu a liberdade para a escolha. Infelizmente, você vê toda uma deturpação de um grande império bruto, explorador, né? E acabou perseguindo muito a igreja, né, do primeiro século e perpetua isso, né? E Apocalipse é bom que nos traz essa revelação, né, essa descoberta, né? A palavra é para como se fosse descobrir algo, literalmente, né? E a gente conseguir enxergar realmente a grandeza de Deus, o seu poder e tudo aquilo que já estava previsto para acontecer ali em breve, né? A grande matança, a grande perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Bom, então encerramos aqui. Se Deus permitir, continuaremos Ezequiel no dia 319. Eu quero convidar você então para uma breve oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez queremos te agradecer por a conclusão de mais um livro e mais um ensinamento. Ajude a colocar no nosso coração esse novo céu, essa nova terra, essa esperança que nós temos de um dia ver o Senhor face a face, onde nós vamos ter, né, a vida eterna em um corpo como o de Jesus, um corpo celestial, um corpo santo, sem pecado. Que o Senhor conceda, Pai, a nós a isso, pelo teu amor e misericórdia, e não pelos nossos méritos. E que o Senhor nos continue capacitando para espalhar o Evangelho, Pai, a todo aquele que ainda não creu em você. Nos perdoe, Pai, imensamente pelos nossos erros, que nós possamos sempre reavaliar e nos arrepender e procurar buscar cada vez mais o Senhor. No nome santo do teu Filho Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, né? Mais um dia, né, de leitura, 318. Você que perdeu algum dia de leitura, você tem 2 cards na tela. Um te leva à leitura anterior, o outro à playlist. E ao meio tem a minha imagem que você pode clicar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Convide outras pessoas, mande esse link para que outras pessoas possam vir estar conosco. Deixe seus comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E nos vemos então, se Deus permitir, dia 319 a gente inaugura, né? Vamos inaugurar, ler a profecia, né? O profeta Daniel. Deus te abençoe.